O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e, durante a caminhada, disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém. O Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs presentes aqui, irmãos também presentes em casa, que participam desta Santa Missa, eis que hoje a palavra de Deus, ela traz essa máxima de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa máxima em que o Senhor nos convida a viver uma vida de serviço, a viver uma vida de entrega, em que o Senhor nos fala que cada passo que seja dado por mim e por você aqui, tenha como único objetivo agradá-lo, tenha como único objetivo buscar a sua glória, não viver para outra coisa que não seja para a glória de Deus. Eu entendo, e você também, que o caminho, nosso Senhor, além de mostrá-lo pela palavra, mostrou-nos também pela própria vida. O caminho é o serviço. E quem serve não sabe calcular. Quem ama não sabe calcular. Jesus nos convida a entrarmos nesse mar que Ele nos mostra como o único lugar que pode trazer a satisfação e a completude para o ser humano nesta terra. Se nós colocarmos o nosso coração nos bens materiais, se colocarmos os nossos corações naquilo que a traça corrói, naquilo que o tempo destrói, nós nunca seremos felizes. Mas se colocarmos o nosso coração em Deus e servirmos os irmãos na pessoa do Senhor, então sim, nós encontraremos a felicidade. Isso não é clichê, isso é verdade de fato. As pessoas mais felizes do mundo são aquelas que conseguem sair do seu mundo egoísta,
sair do seu eu e estender de verdade a mão para o outro. Aí está a felicidade. É por isso que a igreja nos chama a pobreza de coração. A pobreza de coração, que significa, com certeza, colocar a nossa vida totalmente no Senhor. E se porventura, fruto do suor do nosso trabalho, nós tenhamos, pelas mãos de Deus, pela providência santíssima, a graça de conseguirmos coisas aqui nesta terra, que todas essas coisas não sejam mais do que coisas, porque o verdadeiro tesouro é de fato Jesus Cristo presente no altar. Pronto. Isso é viver a pobreza de coração. É você usar das coisas para fazer o bem às pessoas. É você usar daquilo que Deus te deu para levar a bondade, para levar a caridade e nunca desanimar, esperando sempre no Senhor. Eu acho fantástico isso. Quem é convidado a servir a Cristo, quem é chamado por Cristo, não pode esquecer jamais que nós temos que esperar somente nele, que tudo o que fizermos deve ser entre nós e ele, entre eu e ele, entre você e ele. Não coloque nenhum mediador no meio, não coloque nenhuma pessoa que ocupe o seu coração, não, só ele. Deixa Cristo ocupar o centro das suas ações. Deixa Cristo ser o sentido do seu sacrifício. Deixe Cristo ser o sentido da sua renúncia. Deixe Cristo ser o sentido da sua caridade. Deixe Cristo ser o sentido da sua bondade. Porque se por acaso você se deparar com ingratidão, e você vai se deparar, se por acaso você se deparar com o mau exemplo, com o escândalo, com essas coisas que são próprias do mundo de hoje, de onde tem gente humana, então você sempre se lembrará: eu nunca fiz por causa de qualquer homem, de qualquer mulher, eu fiz por causa do Cristo. A vocação de todos nós precisa ser centrada no Cristo. E eu acho fantástico porque nosso Senhor nos fala para servir, não desanimar, buscar a recompensa em Deus, buscar a bondade em Deus. Por que não desanimar? Porque veja a primeira leitura, onde Jeremias ele fala claramente de um contexto de perseguição. Quem quer servir a Deus não se deparará com um mar de rosas. Com os profetas não foram assim, não foi. Com Cristo não foi assim. Por que seria comigo? Por que eu seria o diferente nessa história? Por que eu não teria que lidar com tribulação, com gente difícil no meio do caminho, com gente que com suas atitudes queira matar a minha essência, mas não vai conseguir, não vão conseguir matar a sua essência. Por quê? Porque o sentido é Cristo. Infelizmente, há muitas pessoas que começam bem, que começam fazendo bem, mas que depois vão morrendo interiormente, e se tornam amargas, e conseguem dizer assim: eu já fui diferente, mas nessa vida, boba, eu não vou ser mais de ninguém. Veja se era uma bobícia, isso tudo, ou se de fato você estava vivendo a essência mais pura e profunda que Deus colocava no seu coração. Quem perdeu não foi você diante da ingratidão, quem perdeu foi quem não soube valorizar o seu amor. A primeira leitura de Jeremias, a palavra é muito clara. A palavra da primeira leitura nos mostra que as perseguições elas existem, e como que nós devemos reagir a cada perseguição, a cada mal feito? Colocando em Deus. Soube que alguém falou de você? Coloca em Deus.
Soube que alguém não gosta de você simplesmente por você existir, porque tem. Você nunca abriu a boca, mas você existe. Coloque em Deus. Soube que as coisas, elas se levantam no seu caminho, ao invés de entrar nesse mar, não entra. Não entra. Coloque em Deus. Estão tramando contra você? Estão tentando puxar o seu tapete? O homem pode conseguir, mas se puxarem seu tapete, sua causa é cuidada por Deus. Por Deus. Por isso que o cristão não deve sair nunca derrotado. Senhor, eu permiti que o Senhor cuidasse da minha vida e agora estou sendo vítima dessa grande injustiça. Não. Os homens me injustiçaram, mas Deus é justiça. Deus é a minha vida. Deus é aquele que pega a minha causa. Deus é o meu defensor. Feliz o ser humano que tem a Deus como defensor. O tempo passa, guarde bem isso. O tempo passa, e esse filho amado de Deus até se esquece do mal que lhe foi feito, mas sem querer, ele acaba vendo a justiça de Deus, e vê. Veja bem, não se trata de ficar rezando todos os dias pelo mal da pessoa, isso não é cristão. Igual uma vez uma senhora chegou para mim e disse: padre, eu rezo tanto por fulana de tal, e ela me fez tanto mal. Eu falei: que bonito, minha filha, que a senhora reza. Coloco nos pés de Nossa Senhora. Eu falei: é isso mesmo. Coloco nos pés de Nossa Senhora para que aquela cobra que tem lá possa engolir ela logo de uma vez. Eu falei: não é bem assim. A senhora não está sendo muito cristã, não pode ser desse jeito. Não. A questão é colocar tudo em Deus e seguir o nosso caminho. Essa é a palavra. Não pare por nada e por ninguém. Você tem que servir. Você tem que servir. Você tem que ser luz. Luz. E a luz, para iluminar, você vai precisar se queimar. Vai ter muita gente que não vai gostar mesmo. Você vai se queimar com muita gente. Quem não se queima, não ilumina. Entretanto, o mais importante é a glória de Deus. Pergunta para ele: o senhor está feliz comigo? Se você sentir que sim, toca teu barco. E pronto, acabou. Só pergunta para ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.